Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história real da natureza selvagem africana. Uma história que não tem heróis nem vilões, apenas sobrevivência. Uma história que acontece todos os dias nas margens dos rios da savana, onde a vida e a morte dançam no limite de um único erro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir é cru, implacável e absolutamente fascinante. Imagine a vastidão da savana africana. O sol nasce devagar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. A grama alta balança com a brisa leve da manhã. Bandos de aves voam baixo, procurando alimento. E lá, no meio dessa paisagem aparentemente pacífica, um grande rebanho de búfalos africanos pasta calmamente. São animais imponentes, corpos maciços, chifres curvados como armas ancestrais, pelagens escuras brilhando sob a luz inicial do dia. O sol ainda estava baixo quando o búfalo se afastou do grupo. Não foi uma decisão repentina. Nada na natureza selvagem é impulsivo como nas histórias humanas. Foi algo lento, quase imperceptível. Um passo de cada vez, guiado por uma necessidade básica e incontrolável: a sede. Depois de uma noite de pastagem, o corpo dele pedia água. O rebanho inteiro sentia o mesmo, mas eles se moviam juntos, em bloco, protegidos pela força coletiva. Esse búfalo, porém, era um macho adulto, forte, experiente, talvez um pouco mais ousado que os outros, ou simplesmente distraído pela rotina diária. Ele se afastou devagar, os cascos pesados afundando levemente na terra seca. O grupo não percebeu imediatamente. Os búfalos são criaturas de hábitos. Pastam, descansam, bebem, sempre vigilantes, mas nem sempre perfeitos. A savana é cheia de perigos, mas também de momentos de aparente tranquilidade. O rio parecia calmo à distância, um fio prateado cortando a paisagem árida, a superfície quase lisa, quebrada apenas por pequenas ondas que refletiam a luz da manhã como espelhos fragmentados. Nenhum sinal imediato de perigo. Nenhum movimento brusco na água. Nenhum som estranho que justificasse desconfiança. Apenas o murmúrio suave da correnteza, o canto distante de pássaros e o zumbido de insetos. Mas na natureza, o silêncio raramente significa segurança. Pelo contrário, é frequentemente o prelúdio do caos. O búfalo avançou até a margem. Seus cascos tocaram a água fria, opaca, pesada com os sedimentos do fundo. Ele abaixou a cabeça enorme para beber. Naquele instante, tudo ainda parecia sob controle. O corpo relaxou involuntariamente. A respiração desacelerou, tornando-se profunda e ritmada. A água escorria pela boca, refrescando o interior quente após horas sob o sol nascente. O erro não foi entrar no rio. Rios são fontes de vida na savana seca. O erro foi acreditar que ele estava sozinho. A poucos metros dali, algo se movia sob a superfície. Não rápido, não de forma óbvia. Apenas o suficiente para deslocar a água, criando um padrão quase invisível aos olhos de quem não procura. Era um crocodilo do Nilo, um dos predadores mais antigos e eficientes do planeta. Um réptil colossal, com escamas endurecidas pelo tempo, olhos frios posicionados no topo da cabeça para observar sem ser visto. Ele não caçava por raiva ou sadismo, caçava por necessidade, por fome acumulada durante dias de espera paciente. Predadores não atacam com pressa. Eles observam, eles calculam, avaliam o peso, a velocidade, o nível de alerta da presa. O crocodilo sentia as vibrações dos cascos na água, sabia exatamente onde o búfalo estava. Podia esperar horas, dias se necessário. A paciência é a maior arma dele. Enquanto o búfalo bebia, a margem oposta permanecia imóvel. Árvores densas como acácias e baobás, galhos baixos pendendo sobre a água, sombras longas esticando-se como dedos. Um cenário perfeito para esconder olhos atentos. Não só os do crocodilo, mas de outros observadores. O vento mudou por um segundo. Trouxe um cheiro estranho, almíscar, podridão, perigo ancestral. O búfalo levantou a cabeça abruptamente, água pingando do focinho. Olhou ao redor, as orelhas girando como radares. Confuso,
Nada visível, nenhum alerta do grupo distante, nenhum sinal claro de ameaça. Os instintos sussurravam, mas a sede era mais forte. Ele voltou a beber. Esse foi o último momento de calma absoluta, porque naquele ponto, a decisão já havia sido tomada. Não por ele, mas por quem esperava exatamente esse descuido. Do ponto de vista do crocodilo, tudo era perfeito. A presa estava isolada, relaxada, com as pernas na água, onde a força do búfalo diminuía drasticamente. Em terra, um búfalo adulto é quase invencível. Pode pesar mais de 800 quilos, chifres capazes de perfurar qualquer atacante. Mas na água, o jogo muda. A resistência da corrente, o fundo lamacento, tudo favorece o predador aquático. A água se moveu primeiro. Um tremor curto, quase natural demais para levantar suspeita. O búfalo sentiu algo roçar sua perna traseira. Não um impacto forte, apenas um contato frio, escamoso. Ele congelou por uma fração de segundo. Instinto não grita como nos humanos. Instinto sussurra, rápido e urgente. E naquele segundo, algo dentro dele avisou. Era tarde demais para recuar com calma. Quando tentou se virar, o rio já não era apenas um rio. A superfície explodiu em movimento caótico. Mandíbulas gigantescas surgiram da água com força brutal, fechando-se ao redor da perna traseira como uma armadilha viva. O impacto foi sonoro, violento, sem aviso prévio. Dentes serrilhados cravando na carne, ossos rangendo sob pressão inimaginável. O búfalo berrou, um som grave, gutural, desesperado, que ecoou pela margem inteira e fez bandos de pássaros levantarem voo em pânico ao mesmo tempo. A água ficou turva imediatamente, misturada com lama revolta, espuma branca e o vermelho vivo do sangue se espalhando como tinta. Mas o ataque não era desorganizado ou frenético. Era preciso, calculado. O crocodilo não buscava matar rápido. Isso seria arriscado contra um animal tão poderoso. Buscava desequilibrar, arrastar para águas mais profundas, cansar a presa até a exaustão. O búfalo tentou correr, debatendo-se com toda a força. Mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. A água puxava como mãos invisíveis. O fundo irregular, cheio de pedras e lama, roubava o apoio firme que ele tinha em terra. A força monumental que o protegia no rebanho desaparecia ali, segundo após segundo, sugada pelo rio. Na margem oposta, algo se mexeu entre os galhos densos. Não era ajuda. Era interesse oportunista. Um bando de leões, talvez 3 ou 4, com jubas escuras e olhos amarelos fixos na cena. Eles não atacavam ainda. Observavam, imóveis como estátuas. Porque na natureza, um ataque chama outros, sempre chama. Leões e crocodilos frequentemente colaboram sem intenção. Um enfraquece a presa, o outro termina o serviço. O búfalo conseguiu se soltar por um instante precioso. Com um giro violento do corpo, usou o peso como arma, sacudindo a perna ferida. A água se abriu atrás dele em ondas. O crocodilo recuou apenas o suficiente para não ser atingido pelos chifres. Um golpe daqueles poderia ser fatal até para ele. Mas o rio não libera presas facilmente. A corrente ajudava o predador, puxando para o centro. Cada movimento agora custava mais energia ao búfalo. Cada respiração vinha mais curta, ofegante. O corpo começava a entender, em nível primal, que aquela luta não seria decidida em segundos explosivos. Seria decidida na resistência pura, na capacidade de aguentar dor, perda de sangue, fadiga. Na margem, o primeiro leão se revelou completamente. Um macho dominante, parado, imóvel, avaliando cada movimento. Não atacava ainda. Esperava o momento exato em que o búfalo deixaria de ser uma ameaça mortal e se tornasse uma refeição viável. O búfalo percebeu. Seus olhos, embaçados pela dor e pela água, encontraram os olhos dourados do leão. Por um instante breve, ele entendeu algo simples e terrível. Não havia saída fácil. Atrás, a água e as mandíbulas implacáveis. À frente, a terra, mas não a segurança, e sim outro perigo à espreita. O rio se agitou novamente. Outro movimento súbito, mais próximo, mais agressivo. O crocodilo voltou a pressionar,
girando o corpo em um death roll clássico, tentando puxar o búfalo para o ponto mais profundo, onde a asfixia faria o resto. O corpo do búfalo começou a falhar. As pernas tremiam visivelmente. A força, outrora inabalável, não era mais a mesma. O peso que antes protegia o rebanho agora atrapalhava, tornando cada passo uma batalha. Mas então, algo mudou dentro dele. Um surto final de adrenalina, de instinto de preservação. O búfalo avançou, não para fugir passivamente, para atacar ativamente. Com um movimento bruto e desesperado, usou os chifres afiados, a cabeça maciça, o peso inteiro do corpo contra a água e o predador. Não foi preciso precisão cirúrgica, apenas força bruta suficiente para criar espaço, para ferir, para intimidar. O crocodilo recuou de vez. Não por medo, crocodilos não sentem medo como nós. Por cálculo frio, insistir ali custaria caro. Ferimentos graves que poderiam levar à morte por infecção ou incapacidade de caçar depois. Predadores sabem quando o risco supera a recompensa. Na margem, os leões recuaram um passo sincronizado. A oportunidade estava desaparecendo rapidamente. O búfalo não era mais uma presa enfraquecida o suficiente. Ele saiu da água com dificuldade extrema, o corpo coberto de lama espessa, sangue escorrendo das feridas profundas. Cada passo era uma vitória conquistada à força. Cada metro avançado, um risco calculado. Ele não correu em pânico. Caminhou. Lento. Desafiador. A cabeça erguida, os chifres apontados para a frente, mostrando aos observadores que ainda não era uma presa fácil, que ainda tinha força para lutar. O silêncio voltou aos poucos à margem do rio. Não o silêncio da segurança plena, o silêncio do adiamento. Do não hoje. Na natureza, sobreviver nem sempre significa vencer uma batalha épica. Às vezes, significa apenas continuar vivo por mais um dia. Adiar a morte inevitável que virá para todos. O búfalo alcançou o grupo horas depois, já sob o sol alto do meio-dia. Ferido gravemente. Exausto até o limite. Mas vivo. O corpo carregava marcas que não desapareceriam nunca. Cicatrizes profundas, rasgadas, visíveis como lembretes permanentes daquele erro aparentemente pequeno. O rebanho o recebeu sem julgamento. Búfalos não contam histórias. Não lamentam. Apenas continuam. Mas agora, ele era mais vigilante. As cicatrizes ensinavam o que palavras nunca poderiam. O rio voltou a parecer calmo. Como sempre parece minutos depois de uma batalha. Nada naquele lugar indicava o que havia acontecido. A água lavou o sangue, a lama se assentou, os pássaros voltaram a cantar. Nenhum sinal óbvio de violência. Nenhuma prova clara de que, minutos antes, a linha entre vida e morte havia sido traçada ali. E é assim que a natureza funciona. Sem piedade, sem remorso. Ela não deixa avisos claros em placas. Não repete sinais óbvios. Não perdoa distrações, por menores que sejam. A maioria dos ataques não acontece por fraqueza extrema da presa. Acontece por rotina. Beber água. Atravessar um rio. Dar alguns passos a mais afastado do grupo. Decisões simples, cotidianas. Consequências extremas, imediatas. Esse búfalo sobreviveu porque reagiu exatamente no limite entre força total e desistência absoluta. 1 segundo a menos de resistência e o final teria sido outro. Arrastado para o fundo, afogado, devorado. Um passo diferente e os leões teriam entrado em ação. Na natureza, não existe vilão nem herói de capa. Não existe moral da história imposta. Existe apenas comportamento instintivo e reação rápida. O crocodilo voltará a esperar, paciente como sempre. Os leões continuarão observando de longe. O rebanho pastará amanhã, cauteloso, mas ainda precisando beber. Quem observa a natureza aprende lições profundas. A paciência dos predadores, a resiliência das presas, o equilíbrio frágil de tudo. Na savana, nada é garantido. A vida é um ciclo constante de risco e adaptação. E o rio continuará ali amanhã. Calmo, silencioso, esperando o próximo erro, porque na natureza, erros são inevitáveis.
E a sobrevivência é uma exceção que se conquista dia após dia. Obrigado por assistir até aqui. O que você achou dessa história? Já viu algo assim em documentários? Deixe nos comentários, curta e se inscreva para mais conteúdos sobre a natureza selvagem. Até o próximo vídeo!